começo esta reflexão manifestando primeiramente gratidão ao Padre Rodolfo que fez o convite, juntamente com os diáconos, para podermos participar convosco desta Eucaristia, poder, quem sabe, auxiliá-los também no processo de amadurecimento de fé, como dizia no início da missa, seja de maneira pessoal, seja de maneira comunitária, porque a novena na paróquia é uma grande oportunidade de crescermos na fé, e porque é cada dia um tema, é cada sacerdote que vem nos ajudar a rezar, mas também a dar passos muito concretos dentro dessa dimensão comunitária, que é a vida da comunidade. Ou seja, todos um ajudando o outro a crescer e ao mesmo tempo a valorizar o espaço onde nós situamos, onde geograficamente nos encontramos, e aí fazendo acontecer o reino de Deus. E o Padre vai então auxiliá-los a partir da palavra de Deus, a partir do tema proposto desta noite, que é a paróquia enquanto comunidade de comunidades, dentro dessa perspectiva pastoral, a fazer algumas analogias. Então eu vou usar alguns exemplos para nos ajudar a crescer na fé. No primeiro momento, esta semana para vocês, então como eu dizia, está sendo uma semana de graça, não é? E aí eu gostaria de usar uma imagem, uma pura analogia, de um fruto, ou da fruta em si, para remeter ao tempo da novena. Toda fruta, ela possui sementes, não é verdade? Toda fruta possui sementes. A melancia, a laranja, não é? A manga, enfim. Todas as frutas possuem uma semente. Então nós poderíamos dizer que esta semana para vocês está sendo uma possibilidade de degustar, de saborear e deliciar-se com saciedade, com fome, podemos dizer assim, esse tempo de graça que é a novena, como a imagem de uma fruta. Quando nós pegamos uma fruta, geralmente nós nos deliciamos. Mas quando nós encerramos o momento então do degustar, a gente pergunta, o que a gente faz com a semente? A gente joga fora, não é verdade? Só que para vocês está sendo diferente essa semana. Ao degustar cada noite da novena, você é convidado, portanto, a pegar essas sementes e lançá-las em terrenos, quem sabe, que ainda não chegaram. A experiência de famílias, a experiência, quem sabe, com jovens, idosos, crianças. Então vocês estão degustando de uma graça, mas que tem também sementes nas mãos para serem lançadas. Então, queridos irmãos e irmãs, não esqueça de degustar essa graça, de saborear o amor de Deus, mas ao mesmo tempo lançar novas sementes. E aí, como eu dizia, seja de uma experiência pessoal, seja de uma experiência comunitária. Então é preciso lançar novas sementes a partir de uma graça já recebida. Esse é o primeiro exemplo, guarda aí no coração. Interessante que o tema desta novena vem ao encontro aí de um segundo aspecto, que é a questão do olhar. O tema diz, sobre o olhar de Maria. Olha que interessante esta dimensão. E aí nós olhamos então para Nossa Senhora, e ela também olha para nós e nos convida a lançar sementes, como dizia. E aí então o segundo aspecto é treinar o nosso olhar. Aí a palavra de Deus, hoje a primeira leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, que nós estamos meditando ao longo já desde a semana passada, e nessa semana de maneira mais intensa vocês, nos ajuda a esse treinamento do olhar. É preciso treinar o olhar segundo o texto de hoje, com sincera misericórdia, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando-os uns aos outros, diz o texto, e perdoando. Então perceba, treinando o olhar a partir de elementos que nos ajudam a pensar a alteridade, ou seja, o outro. Então é com o outro que nós vamos perdoar, é com o outro que nós vamos buscar a mansidão, a humildade, essa misericórdia. Então treinar o nosso olhar para aqueles que estão ao nosso lado. E ainda no final do texto diz, revestir de coisas novas. E a ideia da roupa é o segundo exemplo que eu gostaria de dar. Quando a gente vai a uma loja, por exemplo, adquirir uma roupa, perceba que nós demoramos, nós escolhemos, nós vestimos, revestimos e tudo mais até acertar, não é verdade?
Então perceba que é preciso revestir-se então dos elementos atribuídos, bondade, humildade, mansidão e assim vai, para então possibilitar que as sementes sejam também lançadas. Então, nós vamos treinando o olhar, nós vamos degustando essa semana de forma intensa para lançar novas sementes. Perceba quantas dicas já pastorais nós já vamos auxiliando. Saboreando o existente, treinando o olhar, revestindo-se do novo para lançar novas sementes. Aí eu gostaria de auxiliá-los ainda mais na reflexão a pensar a experiência da paróquia. Eu gostaria de elencar agora, isso não existe na CNBB, não existe nos documentos da igreja, mas o padre está orientando nesse instante. Um novo ministério que acaba de nascer. É o ministério da continuidade. Ministério da continuidade. Se você observar a nossa igreja, ela vem já nesse aspecto de continuar algo. Continuar o quê? Um dia que nosso Senhor já lançou sementes. Que os apóstolos, então, por sucessão apostólica, continuaram o projeto iniciado. E aí agora nós estamos aqui porque nós também continuamos algo. E o que significa o ministério da continuidade? Continuar algo é a possibilidade de manter viva a chama que um dia alguém acendeu. Então daí nós olhamos para nosso Senhor, Ele que iniciou o projeto. Continuar, ou se quiser ser mais chique ainda, essa ideia de sucessão, é permanecer num projeto iniciado, porém não concluído. O projeto do reino de Deus não está concluído, ele foi iniciado, então nós continuamos. Continuar também é valorizar o que foi semeado. Por isso nós colhemos neste instante os frutos a partir de uma semeadura que alguém já o fez. E aí eu gostaria que você, querido irmão e irmã, aqui na experiência da paróquia, olhasse para aqueles que um dia já lançaram sementes. Então é bom, quem sabe, reconhecer aqueles que nos precederam. E quando a gente fala da paróquia, enquanto uma comunidade de comunidades, olhe para aquelas outras comunidades que estão ao redor da igreja matriz, dos bairros, dos vizinhos. Onde que nós nascemos essa experiência paroquial? Ela veio de quem? Verifique aqueles que precederam. Quantas sementes já lançadas? Quantos frutos, porém, já colhidos também? Com certeza na sua história você tem alguém que já, quem sabe, fez parte da sua vida. Você diz, olha, fulano é bom, me ajudou a rezar, me ajudou a permanecer firme na fé, ou me trouxe agora, quem sabe. Então o ministério da continuidade é algo belíssimo, porque nós então continuamos um projeto já iniciado, porém não concluído, e nós reconhecemos então aqueles que nos precederam. Por isso é importantíssimo reconhecer o espaço da nossa casa. E aí eu gostaria de pensar a casa, que é realmente a paróquia, pensando no espaço onde geograficamente habitamos. Quando a gente olha para a casa, o que ela significa? Ela significa um espaço de intimidade, não é? A nossa casa não é isso? Algo íntimo. E você só convida para a sua casa quem é seu amigo. Caso contrário, aquele vizinho, aquela visita que chega, você não leva lá no quarto, né? Às vezes você leva só ali na sala, ou no máximo até a cozinha. E a cozinha, de repente, já é o espaço de mais intimidade ainda, que você convida para tomar um café, para almoçar e tudo mais. Eis aqui o espaço da nossa intimidade, onde nós nos encontramos. Eis o espaço do aconchego. A paróquia também é um espaço onde nós somos acolhidos e ao mesmo tempo descansamos em Deus. Vai falar que quantas vezes nós nos passamos aqui adentrando e diz, Senhor, está aqui o meu cansaço, está aqui as minhas fadigas. Então, é um espaço também desse reconhecimento da casa. É o espaço da liberdade. Em casa a gente se sente livre. É o espaço também do respeito, onde eu vou valorizando, seja idades, seja pastorais, porque todos estão auxiliando no crescimento do reino de Deus. Lembramos que a paróquia, enquanto comunidade, onde circunda as outras comunidades, é um espaço, então, portanto, do lar. Casa não é hotel. Hotel é lugar de passagem, não é verdade? Casa é lugar do lar. Então, queridos irmãos e irmãs, como está essa dimensão deste lar onde eu me encontro?
é espaço de intimidade, de aconchego, de liberdade, onde eu reconheço a semeadura de alguém já iniciado. É um espaço, quem sabe, onde eu vou treinando o meu olhar para acolher aqueles que vão vir também, ou aqueles que estão ao meu lado, eu reconheço enquanto graça de Deus. Estou revestindo desta graça para também continuar ou fazer parte do ministério da continuidade. Perceba que na paróquia eu crio morada, eu vou fixar o meu território, é meu espaço geográfico onde me encontro. Por isso, por esses dias, queridos irmãos e irmãs, reconheça os fatos já construídos e ao mesmo tempo verifique aqueles que virão. Não esqueça de verificar não somente os fatos, mas as fotos, ou seja, tudo aquilo que já aconteceu. E ao mesmo tempo de reconhecer, portanto, a graça de Deus. A palavra de Deus hoje então nos ensina, quem sabe, a verificar a alteridade, o outro, como uma condição também de vida e graça, já que a gente não saboreia do fruto sozinho, né? A gente saboreia em comunidade, juntos. Portanto, não jogue fora as sementes, ela encontra em suas mãos. Lance novas sementes, treine o olhar, porque é preciso treiná-lo também, e ao mesmo tempo revista-se de coisas novas e vida nova, para então continuar o ministério então já iniciado, porém não concluído. Faça dessa experiência por esses dias, né, de agregar também, de visitar, de fazer da mobilidade, ou seja, do sair do lugar e ir ao outro espaço. Por exemplo, visitando as comunidades, fazendo uma peregrinação, por que não? Já fez essa experiência de aqui e lá no São Francisco, né? E passando em todas as comunidades, esse é o meu espaço, onde territorialmente eu estou. É o meu lar. Não é hotel, lugar apenas de passagem. É lugar onde eu vou fixando morada. Que o Senhor nos conceda esta graça e ao mesmo tempo de reconhecer o seu amor. Deguste dos frutos desta semana, mas ao mesmo tempo lance novas sementes. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vamos ficar em pé.